Em janeiro de 2026 entrou em vigor a Lei 15.270, que trouxe a nova tributação das altas rendas, que passou a atingir também os dividendos, que agora passaram a ser tributados na alíquota de 0 a 10%. Só que eu estou vendo muito nas redes sociais, muita gente falando que o imposto é 10% em todos os casos, e isso é uma grande mentira, porque ele vai de 0 até 10%. E nesse vídeo eu vou te mostrar para você que é empresário como você vai saber exatamente qual será o imposto devido por você, tanto na retenção quanto no ajuste anual, o valor final que você vai pagar por ano. Esse imposto não é sempre 10% e você consegue reduzi-lo de forma considerável. Eu vou te mostrar agora como você vai fazer esse cálculo. Antes de começar efetivamente, eu tenho que destacar aqui que o imposto que foi criado não é um imposto sobre dividendos. Na verdade, trata-se de um imposto da pessoa física que incide sobre os dividendos que historicamente eram isentas. Em tese, os dividendos continuam isentos de imposto de renda. O que aconteceu foi, se você ultrapassar um determinado limite de renda total, que aí soma dividendos, aluguéis, rendimentos financeiros, salário CLT, Prolabore, esse total, se passar 600 mil, você começa a ser tributado. Então não é um imposto sobre dividendos propriamente dito, é o imposto de renda da pessoa física que também pode atingir os dividendos se você ultrapassar determinado limite. E como eu disse, ele vai de 0 até 10%. Então agora eu vou te falar exatamente como você vai calcular esse valor que você vai pagar para você, empresário, se planejar para já saber quanto que vai ter que desembolsar lá em abril e março do ano que vem na declaração de imposto de renda lá no seu ajuste anual. Então vamos lá. Primeira coisa, o limite mínimo dessa lei é 600 mil por ano. Ele vai da faixa de 600 mil até 1,2 milhão por ano na alíquota de 0 a 10%. Eu vou te ensinar a calcular exatamente qual que vai ser a sua alíquota. Então, de 600 mil a 1,2 milhão por ano, você vai pagar de 0 a 10%. Só que tem também o limite mensal, que na verdade é um limite de 50 mil por fonte pagadora, ou seja, por empresa que te paga dividendos. Se essa empresa te pagar mais de 50 mil por mês, em um único mês, naquele mês ela vai ter que fazer a retenção de 10%. O que é essa retenção de fato, na prática? Ela é uma antecipação que o fisco está te cobrando e lá na declaração de imposto de renda do ano seguinte, se você tiver pagado a maior, ele vai te restituir. Se você tiver pago a menor, ele vai pedir para você complementar aquele valor. Mas ele é uma antecipação, ele não é necessariamente o imposto devido. Então falar que o imposto é sempre 10% acaba sendo uma mentira, não é verdade. Então vamos calcular agora de 600 mil por ano até 1,2 milhão por ano, qual que vai ser a sua alíquota efetiva. Vamos lá. O que o governo nos trouxe é uma equação, uma fórmula para você conseguir chegar no cálculo final. Essa fórmula é o seguinte, ele pega a sua renda total no ano, divide por 60 mil e subtrai 10. Então, por exemplo, se você teve 600 mil de renda no ano, você vai pegar isso, dividir por 60 e no final subtrair 10. Assim você vai chegar na alíquota final. Eu trouxe alguns exemplos aqui para ficar tudo mais fácil. Então vamos lá. Se a sua renda mensal é 55 mil por mês, a sua renda total no ano é 660 mil. Então nós vamos pegar 660 mil dividido por 60 mil e subtrair 10. Isso vai chegar em 6.600 de tributação anual numa alíquota de 1%. Vou pegar o celular, vou fazer com você aqui agora na minha frente para você entender. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui na minha calculadora 660 mil. Eu vou dividir por 60 mil. Dividir por 60 mil deu 11. Desse valor de 11 eu vou subtrair 10. Então eu vou chegar numa alíquota efetiva de 1%. Então aqui você já viu, não é 10% se você tem renda de 55 mil. Mas Ronan, eu tenho 55 mil de uma única empresa. E eu paguei os 10% em todo mês na transferência. Nesse caso, você pagou mais do que deveria. Lá na sua declaração de imposto de renda, você vai poder solicitar a restituição desse valor. Então, é uma grande diferença entre a retenção e o imposto devido. Vamos pegar agora o valor de 80 mil. 80 mil me dá uma renda total de 960 no ano. Eu vou dividir por 60 mil. Vou chegar em 16. Daqui, vou subtrair 10 e eu vou chegar numa alíquota final de 6%, o que vai totalizar 57.600 de tributação anual. Então vamos lá, se eu estou de 600 a 1.200.000, eu faço esse cálculo para entender como esse imposto vai ser cobrado, qual vai ser a alíquota final.
Porém, voltando aqui, se eu passar de 1.200.000 no ano, aí sim entra aquela regra, é sempre 10%. Se passou de 1.200.000, não tem continha a ser feita, nada disso, é 10%. Então, de 0 a 1.200.000, vai de 0 a 10% de alíquota, com aquele cálculo lá que você vai pegar renda total do ano, dividir por 60 e subtrair 10. Passou de 1.200.000 por ano, sempre vai ser 10% de imposto devido. E como eu disse, há uma diferença entre o imposto devido lá na retenção e o imposto devido no ajuste anual que você pode obter a restituição ou não. Então, para você entender os números, né? Se você tem 150.000 por mês, 1.800.000 por ano, você vai ter 180.000 de imposto devido no final do ano. Se você tem 200.000 de renda, vai ter 2.400.000 de renda no ano e vai ter 240.000 de imposto devido aqui ao final do ano, nesse fechamento desse ano calendário. Então é isso, de 0 a 600.000 você não paga nada de renda total, lembre-se, renda total, soma tudo. De 600 a 1.200.000 você vai pagar de 0 a 10% de alíquota e acima de 1.200.000 você vai pagar 10% de alíquota. Eu fiz um vídeo extremamente completo sobre esse tema, mostrando como você pode escapar dessa tributação ou com um mandado de segurança judicial, se você for do Simples Nacional, ou com uma estruturação societária que pode te fazer economizar muito ou zerar esse imposto. Eu vou colocar esse vídeo aqui no final agora, nesse card, e você vai clicar se você quer dominar de fato esse tema para você, empresário, conseguir escapar dessa tributação dos dividendos. Te espero lá.